Olá, meu caro amigo, aluno, estudante do portal Criativamente. Estamos aqui para iniciarmos mais uma videoaula e, como temos feito, estou aqui no YouTube. Procure pelo canal Criativamente Portal. Nossas playlists estão aqui, todas destinadas à área de TI, tecnologia da informação, programação, análise, programação e desenvolvimento de sistemas de informações e a playlist atual que nós estamos aqui disparou aqui. E a playlist que nós estamos trabalhando agora é a modelagem de dados, um conjunto de técnicas que nos permite dar molde, dar o formato correto ao banco de dados que deverá atender às necessidades de uma situação, de uma empresa, de uma organização ou mesmo de parte dela. Procure pelo nosso portal, inscreva-se, porque assim a cada nova videoaula postada você receberá uma notificação e poderá nos acompanhar, enriquecendo os seus estudos. Nós estamos agora iniciando o desenvolvimento do exercício número 6. Essa é a videoaula número 11, né? Nós fizemos algumas considerações em algumas videoaulas, então o número da videoaula não está casadinho aqui com o número do exercício. Na verdade, nós sempre vamos acrescentando algumas coisas. Nesta videoaula número 6, nós vamos modelar um banco de dados que atenda a uma determinada situação. Precisamos lançar vendas. O processo em questão é vendas, lançamento de vendas. Então nós devemos nos perguntar quais são os dados necessários para lançarmos vendas. Nosso estudo é focado em banco de dados e não no processo propriamente dito. Então, como sempre temos feito, eu já distribuí os atributos necessários de uma maneira simples, sintética, mas já organizada. Eu distribuí os atributos necessários em suas entidades, fazendo, como sempre temos feito, a criação, construindo essa tabela que tem as colunas atributo e entidade. Da seguinte forma, eu preciso do nome do cliente, do CPF do cliente, do nome da cidade, sigla e nome do estado, data e hora da venda, do nome do produto, do nome da marca do produto e da quantidade e do preço unitário dos itens vendidos. Então, nós teremos neste projeto de banco de dados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entidades. E agora nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho para compor os relacionamentos, né? E vamos então começar o nosso trabalho inserindo as 7 entidades. Depois a gente vai fazendo a distribuição aqui, tentando buscar o melhor ajuste. Acredito que nessa videoaula nós vamos ter que ficar alternando entre janelas. Bom, esta entidade aqui, vamos lá. Esta entidade é a cliente, nome da entidade sempre no singular, caixa baixa, sem acentuação, cidade, a terceira entidade, estado, a quarta entidade, estou seguindo a lista aqui das entidades, a quarta entidade, venda, a quinta entidade, produto, a sexta entidade, marca e ainda vou precisar de uma sétima, porque eu só inseri 6, uma sétima entidade chamada item vendido. Muito bem. Toda entidade tem o seu atributo identificador. Como eu já tenho uma certa prática aqui, eu vou tentar organizar as entidades de uma maneira tal que eu não precise depois ficar jogando para lá e para cá. Vou tentar melhorar, colocar da melhor forma possível, né? Então já vou mais ou menos tentar, eu acho que assim vai dar certo. Você com o tempo vai ter a prática também e vai poder já ir construindo com um pouco mais de facilidade. Vou dar um clique no salvar. Esse é o projeto conceitual. Esse é o projeto conceitual referente ao exercício 6, lá na pasta que eu estou salvando todos os meus projetos.
E agora vamos lá. Toda entidade vai ter o seu atributo identificador. Então aqui eu tenho o ID cidade. Aqui embaixo eu vou ter o ID estado. Aqui embaixo eu vou ter o ID marca. Eu dou um Ctrl O para ele dar uma ajustadinha aqui. Aqui nós vamos ter, fica mais fácil aqui porque ele já cai para o lado direito, o ID cliente. Depois nós vamos ter embaixo o ID venda. Nós vamos ter o ID item vendido. E por fim nós vamos ter, opa, sempre faço uma coisinha desse tipo. Então peraí, esse daqui é a entidade item vendido e o atributo identificador é o ID item, meu clique saiu daqui, item vendido. Perfeito. Depois eu trago mais um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Acho que aqui dá até para selecionar tudo isso e já trazer. Deixa eu ver se dá certo aí. Perfeito. ID item vendido. O que faltou aqui? ID produto. Muito bem. Agora nós vamos distribuir os atributos atômicos. Então todo cliente vai ter nome e CPF. Um atributo, mais um atributo. Esse daqui vai ser o atributo nome. Esse vai ser o atributo CPF. Ctrl O para ajustar. Depois, nome da cidade. Nome e sigla do estado. Dois atributos. Dois. Então aqui eu vou ter nome e aqui eu vou ter sigla. Vou até fazer o seguinte, eu vou trazer esses três atributos para baixo. É uma briga constante aqui tentando arrumar isso. E vou levar esses três, deixa aqui, eu vou tentando, não vou me precipitar não e tentar ficar arrumando uma posição correta. Então fizemos estado, né? Clique no salvar. Venda, data e hora. Então data não pode ser utilizado, lembre-se, aqui está faltando ID venda, ID, esse é o ID venda, enquanto que essa é a entidade venda, eu tinha feito errado. Esse é o atributo data, não pode ser data, eu aconselho outro nome e sempre utilizo DT. Hora. Depois, no item, o que nós temos aqui? Item vendido, está aqui embaixo, ó, quantidade, preço unitário. Então, dois atributos aqui, dois atributos. Você me pergunta, por que eu fico arrumando, colocando o atributo 1 em cima, o atributo 2 embaixo? Porque quando nós gerarmos o lógico, os campos serão gerados na ordem dos atributos. Então se eu deixar aqui, não vai ter problema nenhum, porque a ordem não importa, mas só por uma questão de organização visual. Ele geraria primeiro o preço unitário e depois quantidade. Então eu vou sempre tentando manter o mais organizado possível. Quantidade, aqui tem que ser preco-unitário. Então, unitário, sem acento, sem ser cedilha. Produto tem nome, marca tem nome. Aqui embaixo, produto tem nome, marca tem nome. Muito bem, trazer um pouquinho mais para cá. E agora vamos começar a cuidar, uma vez que todas as entidades foram inseridas e todos os atributos, juntamente com seus atributos identificadores, nós vamos começar a cuidar dos relacionamentos. Então, sabe-se que um cliente mora em uma cidade, portanto, há um relacionamento entre cliente e cidade. Vou tentar ganhar o máximo de espaço aqui, porque facilita a visualização. Então, trazer um pouquinho para cá.
Ótimo, vamos ver o que a gente consegue. Então, entre cliente mora em uma cidade. Cidade e cliente tem um relacionamento. Eu digo que cliente mora na mora na cidade. Nós vamos apanhar um pouquinho aqui, porque é o nosso espaço, mas depois eu passo a... Vamos até fazer o seguinte, eu vou maximizar essa janela, e aí nós vamos ter mais espaço e trabalhar com mais tranquilidade. E a gente vai alternando entre as janelas. Então nós temos aqui a seguinte situação: um relacionamento entre as entidades cliente e cidade. Então, sabe-se que um cliente mora em uma cidade. Então, um cliente mora em uma cidade. Enquanto que em uma cidade pode-se ter nenhum ou vários clientes. Em uma cidade pode-se ter nenhum ou vários clientes, mínimo e máximo já identificados. Mais para lá, mais para cá. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Um relacionamento do tipo máximo e máximo 1 para n. Esse relacionamento é do tipo 1 para n. Então, como nós sempre temos feito, colocamos aqui uma observação para destacar que nós estamos com um relacionamento desse tipo. Essa observação, esse retângulo azul, ele não faz parte do projeto, mas ele nos auxiliará depois na sequência dos trabalhos. Então vamos mais um pouquinho aqui. Próxima etapa. Uma cidade fica em um estado. Então há um relacionamento entre cidade e estado. Cidade fica no... Então, uma cidade fica em um estado. Obrigatoriamente, uma cidade fica em um estado. Mas, em um estado, pode-se ter nenhuma ou várias cidades. Então, em um estado, pode-se ter nenhuma ou várias cidades. Também é um relacionamento do tipo 1 para n. Destacado aqui. Clique no salvar. Próxima etapa. Uma venda é feita para um cliente. Então, venda e cliente estão relacionados. Ok, vou trazer um pouquinho para baixo, só para... Joia. Venda e cliente, então, venda é feita para... Então, uma venda é feita para um cliente, enquanto que para um cliente pode-se ter nenhuma ou várias vendas. Para um cliente pode-se ter nenhuma ou várias vendas, 0n, relacionamento definido, as cardinalidades foram definidas, mínimas e máximas, definindo o tipo do relacionamento, máximo 1, máximo n, esse relacionamento também ele é do tipo 1 para n. E você até poderia me perguntar, Wagner, nós estamos no exercício 6 e até agora só apareceu o relacionamento 1 para n, é só isso que existe? Não, mas eu posso lhes afirmar que 1 para n é o mais comum dos relacionamentos. Grande parte dos projetos de banco de dados, grande parte será formada por relacionamentos do tipo 1 para n, mas existem outros, nós vamos chegar lá. Na sequência, para cada venda, uma venda tem pelo menos um item, mas pode ter vários. Então, uma venda tem pelo menos um item. Há um relacionamento entre essas duas entidades. Então, ligar os objetos. Então, uma venda tem itens vendidos. Quantos? Pelo menos um, no mínimo um, no máximo vários. E cada item é exclusivo de uma venda.
Então, um item vendido, ele é exclusivo de uma venda. Apesar de termos aqui não o 0n, termos um n, os máximos são 1 e n. Portanto, esse relacionamento tem aqui, ele também é do tipo 1 para n. E para que serve então esse 1 aqui? Qual que é a diferença do 0 e do 1? Significa o seguinte: em um banco de dados eu posso ter o cliente cadastrado, mas ainda não foi lançada nenhuma venda para ele. É isso que significa esse 0. Mas podem ter sido lançadas várias. Legal. Uma venda tem itens. Quantos? Ora, faz sentido ter uma venda com 0 itens, sem nenhum item? Não. Então, uma venda, ela tem que ter pelo menos um item, mas ela pode ter vários. Quem vai utilizar essa informação? É o pessoal da programação, do desenvolvimento da aplicação, porque eles terão que compor a interface, o programa, de tal forma que, se o usuário, o vendedor, por exemplo, tentar lançar uma venda e deixar sem nenhum item, ele deve receber uma mensagem: olha, não há nenhum item nessa venda, você vai excluir a venda, vai cancelar, você vai voltar depois para inserir os itens. Imagine que uma venda gerará uma nota fiscal. A nota fiscal não pode ser gerada se nós tivermos 0 itens. Então, esse número 1 aqui do mínimo, ele é bastante significativo e tem ele vai nos levar a uma série de conclusões e de ações no desenvolvimento da programação. Lembrando que um sistema ele vai ser formado pela infraestrutura, que é todo o hardware que estará conectado, compondo redes de comunicação de dados. Cada hardware tem o seu sistema operacional. Aí nós teremos os aplicativos, ou os aplicativos, né, que nós podemos ter um aplicativo desktop, um aplicativo rodando no navegador, um aplicativo web, nós podemos ter um aplicativo mobile rodando no smartphone Android ou iOS. E nós teremos um banco de dados. Todas essas informações estão lá na nossa primeira videoaula dessa playlist destinada a banco de dados. Se você tem alguma dúvida, volta lá na primeira videoaula que você vai ter todas essas informações de como um sistema de informações ele é composto. Na sequência aqui, o que nós temos? Um produto pode... Cada item é exclusivamente um produto. Então, cada item é um produto, há um relacionamento entre essas duas entidades. Estou tentando deixar aqui o mais arrumadinho possível. Então, cada item... sim. O item é um produto. O item vendido, ele é um produto. Então, um item vendido é um produto do nosso cadastro de produtos. Agora, um produto que está lá no nosso cadastro pode nunca ter sido vendido, ou seja, nunca ele se fez um item, mas ele pode ter sido vendido várias vezes. Então, um produto pode nunca ter sido vendido, mas ele pode ter sido vendido várias vezes. Definimos esse relacionamento, ele é do tipo 1 para n mais um relacionamento aqui do tipo 1 para n. Um clique no salvar. E por fim, um produto é de uma marca dentro dessa situação que estamos apresentando. Então, um produto é de uma marca. Então, um produto é de uma marca. Muito bem. E a última sentença que nós temos: para uma marca, pode-se não ter produtos, mas pode-se ter vários. Então, para uma marca, podemos não ter produtos, mas podemos ter vários. Definimos esse relacionamento, ele também é do tipo 1 para n. E está pronto o nosso projeto conceitual de banco de dados. Você poderia perguntar o seguinte, por exemplo, o Wagner, cada item vendido tem quantidade e tem o preço unitário. Por exemplo, estou comprando 2
a R$ 5 cada um. 2 vezes 5, 10. Onde vai ficar armazenado o 10? Veja bem, esse é um banco de dados. Ele deve armazenar exclusivamente dados. E qual que é a diferença entre dado e informação? O dado nós informamos. Eu tenho que informar a quantidade, eu tenho que informar o preço unitário. O preço do produto ele vai ser calculado. Por exemplo, quantidade 2, preço unitário 5. Preço total 10. Mas esse preço total, esse preço do produto, ele foi calculado, portanto ele não é um dado, é uma informação. E num primeiro momento, ele não entra no banco de dados. Na verdade, ele não entra, ele não compõe, porque ele é redundante. Dizer aqui, se eu tivesse aqui um campo, eu vou colocar, depois eu vou excluir, só para tentar deixar a explicação a mais clara possível. Se eu tivesse aqui o campo preço, esse preço seria o resultado de quantidade vezes preço unitário. Portanto, o seu conteúdo ele é redundante, ele não foi imputado. O usuário não deu entrada, mas ele sempre será calculado. Portanto, um banco de dados não deve ter campos ou atributos referentes a informações, somente a dados. Um outro exemplo aqui eu vou acrescentar, mas em seguida eu retiro. Seria assim, ó, cada venda não tem o seu total, que é a somatória dos preços de todos os produtos? Perfeitamente. Cada venda tem o seu total. No entanto, o total é um valor processado, calculado a partir das quantidades e dos preços unitários. Então, esse preço aqui, ele não faz parte do banco de dados, pois ele é informação, ele não é um dado, e esse total aqui também não entra no banco de dados, pois é informação. Temos que, nesse primeiro momento, temos isso em mente. O que comporá um banco de dados? Dados. É aquilo que nós temos que imputar, que o usuário que estiver utilizando o sistema, ele vai dar entrada. Então, o usuário informará o nome e o CPF, o usuário informará a data e a hora. É óbvio que isso pode ser obtido junto ao sistema operacional do equipamento, do dispositivo, mas ainda assim ele tem que ser imputado. O nome da cidade em algum momento tem que ser imputado, nome e sigla do estado, em algum momento isso tem que ser digitado, tem que ser imputado, o nome da marca, o nome do produto, a quantidade do item que está sendo vendido e o preço unitário do item, também todos esses são detalhes, atributos que têm que obrigatoriamente serem imputados, portanto eles são dados. Qualquer atributo que nós coloquemos num projeto, mas se observarmos bem, eles foram calculados, eles não serão informados pelo usuário, como por exemplo o preço, que vai ser calculado por quantidade vezes preço unitário, ele é uma informação, ele não é um dado, portanto ele não compõe o banco de dados. Tá? Bom, nós vamos voltar a falar disso, a gente vai exemplificando em outras situações, mas o importante é isso. Dado é imputado, informação é processada, é calculada. Já fizemos em videoaulas anteriores o projeto lógico manualmente. Em todos eles nós tínhamos a situação 1 para n, que é aquela em que a ponta n recebe o ID da ponta 1. Para nós ganharmos um pouquinho de tempo e não repetirmos, porque basta você assistir as outras videoaulas, eu vou gerar o esquema conceitual diretamente aqui e a partir dele nós vamos então exemplificar como seriam as tabelas desse banco de dados. Eu só vou salvar isso aqui, ele vai se chamar lógico do exercício 6 e esse projeto conceitual ele auxiliará na construção. Ainda estou com 5 aberto aqui da última videoaula, perguntando se eu quero salvar. Sim, e já tenho aqui um Excel em branco. Na verdade, não se esqueça, é só um bloco de anotações, não é para utilizar o Excel em banco de dados. Isso não vai acontecer, tá? É só uma lousa isso, só uma folha em branco que nós vamos rascunhando. Então nós vamos agora construir
as nossas tabelas numa proposta de banco de dados. Então teremos cidade, estado. Calmamente aqui nós vamos inserindo os nomes das tabelas. Cidade, estado. Depois aqui teremos cliente, venda, item vendido e produto. Então cliente, venda, item vendido e mais embaixo produto, e aqui do lado eu já mostro para vocês, mas eu tenho de cabeça a marca. Olha lá, a marca. Tá? Vamos começar a salvar isso aqui para a gente não perder nada. Isso daqui serão as tabelas do exercício 6. Lembre-se, esse não é o projeto físico, isso é só um esboço do que será o banco de dados. Eu vou precisar aqui um pouquinho mais de espaço agora, né? Os bancos de dados vão ficando com um pouco mais de tabelas, a gente vai precisando de espaço aqui. Então a tabela cidade vai ter o campo-chave ID cidade, tabela estado, o ID estado, e a tabela marca, o ID marca. Tabela cliente vai ser formada pela chave primária ID cliente, ID venda e ID item, tem que corrigir o nome da tabela, vendido, aqui ó, item vendido. E aqui, tabela produto, chave primária, ID produto. Muito bem, então vamos com calma agora. Tabela cidade vai ser formada também por nome e ID estado. Então, tabela cidade vai ser formada por nome e ID estado. Tabela estado será formada por, além da chave primária, nome e sigla. Tabela marca, além do ID marca, nome. Tabela cliente, além do ID cliente, tabela cliente, nome, CPF e ID cidade. Então, nome, CPF e ID cidade. Tabela venda. Tabela venda tem, além da chave primária, ID venda, DT, HR e ID cliente. Então, venda DT, data, hora e ID cliente. Tabela item vendido, além da chave primária, ID item vendido tem quantidade, preço unitário, ID venda e ID produto. Então, quantidade, preço unitário, ID venda e ID produto. E por fim, a tabela produto, nome e ID marca. Nome e ID marca. Ok, nosso trabalho está feito. Eu vou só deixar minimizado, não vou nem fechar, porque vai que a gente precisa. A gente dá um pulo aqui, dá uma olhadinha, tá? Então vamos fazer o seguinte, vou dar um clique aqui, vamos centralizar tudo isso, vamos tentar definir uma largura de coluna aqui que ajude a nossa visualização. Então vamos tentar colocar 20, eu acho que 20 ficou, acho que dá para excluir aqui ó, uma coluna aqui no meio, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que 20 vai dar certinho pra gente aqui ó. Então bordas, acho que dá até pra gente excluir mais uma aqui ó. E aqui nós vamos ter bordas, mais uma aqui ó, bordas, aqui também bordas e borda. Então note que a única coisa que eu fiz foi pegar o projeto lógico e transportar para cá, né? Aí as chaves primárias, como nós sempre temos feito, chave primária destacada em amarelo, chave primária destacada em amarelo, chave estrangeira destacada de uma outra cor. Então na tabela cidade, ID estado, na tabela cliente, ID cidade, na tabela venda, ID cliente, na tabela item vendido, ID venda e ID produto. E na tabela produto, ID marca. Vamos colocar aqui de uma outra cor, azul, muito bem. E agora vamos simular a alimentação do nosso banco de dados. Posso lançar uma venda?
Não, porque eu preciso do ID cliente e eu não tenho cliente cadastrado, então eu vou cadastrar um cliente. Também não, porque eu preciso do ID cidade, não tenho nenhuma cidade cadastrada. Que também não posso cadastrar, porque eu preciso do ID estado. Agora, para cadastrar um estado está liberado, só preciso dos dados do próprio estado. Então, por exemplo, SP São Paulo, gerou o ID 1. Já vamos cadastrar mais uma aqui, MG Minas Gerais, gerou o ID 2. RJ, opa, BA, vamos colocar uma cidade do um estado do Nordeste, Bahia, gerou o ID 3. AM, Amazonas, gerou um ID 4. Tudo bem, cadastramos já alguns estados e não tem problema nenhum, porque eu cadastro o estado de São Paulo, mas eu não tenho nenhuma cidade do estado de São Paulo cadastrada, nenhum problema. Não tenho nenhuma cidade de Minas, da Bahia, do Amazonas, né? Poderia aqui colocar RS, só que aqui eu inverti tudo, né, gente? Eu coloquei, vamos dar uma mexidinha, eu coloquei a sigla e aqui eu coloquei o nome. Então vamos corrigir isso. E aqui eu pego, salve o recortar, colar. Rio Grande do Sul 5. E aí nós teríamos aqui uma série, os nossos 27 estados, o Distrito Federal, o território, o Distrito Federal. Bom, vamos lá. Seguindo. Quantas cidades de São Paulo? Nenhuma. Quantas cidades de Minas? Nenhuma. E assim por diante. Mas eu vou cadastrar aqui uma cidade, a cidade onde eu moro, Ribeirão Preto, que fica no estado 1. Estado de São Paulo, gerou o ID cidade 1. Vamos cadastrar aqui mais uma, Minas Gerais, Uberaba. Tem gente conhecida, querida lá que mora em Uberaba. ID estado 2. Coincidentemente, mas vamos fazer uma mudança para a gente não ficar com esse 1122 aqui. Então vamos cadastrar aqui, ó, da Bahia, Salvador, Bahia, é o ID estado 3. Gerou o ID 2, que é isso que vai acontecendo com o banco de dados. Os IDs não vão batendo, não. Depois nós vamos ter Petrópolis, que fica no Rio de Janeiro. Não posso cadastrar Petrópolis porque Rio de Janeiro não foi cadastrado. Então como é que deveria acontecer aqui? Primeiro eu cadastro Rio de Janeiro, RJ, que vai gerar o ID número 6. E aí sim eu poderia cadastrar Petrópolis, estado 6, gerando o ID número 3 e assim por diante. Seguindo essa linha de raciocínio, só posso cadastrar um cliente de uma dessas 3 cidades, porque eu preciso informar o ID cidade. Então eu vou pegar aqui o Wagner, CPF 123. O Wagner, como eu falei, eu moro em Ribeirão Preto, gerou o ID 1. Eu vou pegar aqui, como eu falei que eu conheço gente lá de Uberaba, vou pegar aqui, ó, minha amiga Sônia Mara, CPF, tô inventando aqui, ó, a Sônia, minha querida amiga Soninha, ela mora em mas eu cometi um equívoco, porque eu não cadastrei Uberaba, então não posso ainda cadastrar a Soninha. Então vamos lá, Uberaba, que fica no estado 2, Minas Gerais, gerou o ID 4. E agora sim, vou cadastrar a Sônia Mara, CPF, inventei um número qualquer aqui para ela, e a Soninha mora na cidade 4, que é Uberaba, gerou o ID número 2. Muito bem. Posso lançar uma venda? Eu posso até começar a lançar a venda, pois eu já tenho 2 clientes cadastrados. A venda pode ser lançada para um desses 2 clientes. No entanto, eu não poderei inserir
itens nessa venda, pois eu não tenho produtos. Agora, eu também não posso cadastrar produtos porque eu não tenho marca. E como eu não quero fazer propaganda aqui de nenhuma marca, eu vou inventar. Tá? Não vou fazer aqui merchandising para ninguém. Então, vamos supor, o que nós podemos vender? Podemos vender livros. Então, uma marca do livro aí teria que ser editora. Então, livro não é uma boa ideia. Computador, vai. Então, eu vou criar assim, ó, marca 1, que vai gerar o ID 1. Não quero dar o nome de nenhuma marca aqui, ó, qualquer 2. Marca 3 vai gerar o ID 1, vai gerar o ID 2, vai gerar o ID 3. Aqui, quando você estiver construindo um banco de dados, vem as marcas dos computadores, do computador da sua preferência, aquele que você gosta de vender ou que você gosta de comprar. Muito bem. Então eu vou colocar aqui, ó, um notebook. Vou inventar os nomes aqui. 1000, ele é da marca 1, gerou o ID 1. Vou colocar aqui, ó, um notebook 2000, 2000, também da marca 1, um notebook 3000. Supondo que 1000, 2000, 3000 seriam os modelos, tá? Gerou o ID 1, o ID 2, o ID 3. Aí eu poderia aqui ir inserindo. Vamos lá, vai. Um notebook AAA, ele é da marca 2, gerou o ID 4. Vou reduzir o zoom aqui um pouquinho. E aqui nós vamos gerar o notebook BBB, também da marca 2, gerou o ID 5. Um notebook CCC, também da marca 2, gerou o ID 6 e 6, e assim por diante. Então, agora que nós já temos os nossos produtos, vamos começar uma venda. Então, no dia 10/3/2018, às 14 horas, o cliente 2 iniciou uma venda. A Sônia começou uma venda. O que a Sônia está comprando? Ela está comprando um produto, um notebook AAA. Então vamos lá, ela está comprando um notebook. O AAA é o ID 4. Então ela está comprando um notebook 4. Qual que é a venda que está sendo feita isso? É a venda 1. Qual que é o preço unitário? Por exemplo, R$2.000. Eu vou formatar aqui, mas não há nenhuma preocupação nesse momento com tipos de dados, né? Por enquanto nós estamos estudando só a modelagem de dados, e gerou o ID do item vendido 1. Então vamos supor que a Sônia também esteja comprando mais um. Na venda 1, ela está comprando o produto 6, um notebook CCC. Quanto que ela está pagando por ele? Por exemplo, R$3.000. Vou pegar e formatar aqui só para deixar. Gerou o ID número 2. E agora eu vou tentando, com a formatação, exemplificar tudo isso para vocês. Então veja só o que está acontecendo. Qual que é a finalidade dessa tabela item vendido? Ela traz, vou destacar aqui numa cor bem forte, olha, a venda número 1, ela tem 2 itens. A venda número 1 tem 2 itens. Quais são esses itens? O produto 4, que é um notebook AAA, e o produto 6, vou pegar uma outra cor aqui, vamos ver, um roxo, que é o produto C, o notebook CCC. Quantos? Um deste item, um deste item. Veja só, vamos mudar aqui de 1 para 2, só para a gente fazer mais algumas observações. Ora, quanto que nossa cliente vai pagar por esse item da venda número 1? 1 vezes 2, R$2.000. E quanto que ela vai pagar por esse outro item? 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Então, se eu não tivesse feito aquele tratamento de dados e informações, eu teria aqui
um campo chamado preço, e aqui eu até vou destacar de uma outra forma. Eu vou colocar preto com letras brancas, porque isso aqui não poderia acontecer. Então, como é que o preço seria formado? 1 vezes 2.000, esse item, R$ 2.000. 2 vezes 3.000, esse item, R$ 6.000. Portanto, a venda número 1 ela é formada por 2 itens, 2 mais 6. Eu teria, cometendo o mesmo equívoco, colocando aqui um campo total, 2 mais 6, R$ 8.000. E observe que tudo isso que eu estou destacando em preto, na verdade, são campos calculados. Eu estou... Esse 2.000 aqui é o resultado de 1 vezes 2. Esse 6.000 aqui é o resultado de 2 vezes 3. Esses dois aqui, somados, deram 8.000. Portanto, essas colunas, total e preço, total da tabela venda e preço da tabela item vendido, eles não são dados, eles são informações. E, seguindo as regras que ainda vamos chegar daqui a algumas videoaulas em um processo que se chama normalização, esses itens eles não fazem parte do banco de dados. O banco de dados terá apenas dados. E a partir dos dados, a aplicação consegue fazer os cálculos, o processamento e obter as informações necessárias. Vamos aqui então, para a gente fazer mais um exemplo. Vamos supor que o cliente 1 agora, também no dia 10/3/2018, só que agora às 15 horas, o cliente 1 esteja fazendo a sua compra. No caso, para nós, da empresa, uma venda. Então, ok, está aqui. O que o cliente 1, o que o cliente 1 está comprando na venda 2. Então, olha lá, na venda 2 está sendo feita a compra do produto 4. Vou comprar também um produto 4. Quantos que eu vou comprar? Eu vou comprar 2 a R$ 2.000. Não tenho, vai ser gerado o ID 3 aqui. Em nenhum lugar, 2 vezes 2, 4.000. Em nenhum lugar esse 4.000 será armazenado, né? E nem o total da minha venda, que é de 4.000. Esses dados, esses itens serão processados, né? O que não pode acontecer é o seguinte: eu começar mais uma venda aqui, ou melhor dizendo, se eu tivesse feito isso, ó, abri uma venda que recebeu o ID 2, quantos itens tem na venda 2? Nenhum. Isso, de acordo com o nosso levantamento de requisitos, vai gerar um problema, porque uma venda tem que ter pelo menos um item, mas pode ter vários. Então, lá na aplicação, na interface com o usuário, vamos supor que eu tivesse finalizado a venda, alguma mensagem tem que ser apresentada. Atenção usuário, atenção vendedor, essa venda não contém itens, alguma coisa do tipo, e oferecer opções para que o usuário, para que o vendedor proceda e não deixe o banco de dados com essa inconsistência operacional. Não é uma inconsistência de dados, é uma inconsistência operacional. Eu estou enfatizando um pouquinho isso, que é para voltar e falar aqui a função desse 1 no mínimo aqui, né, em que uma venda pode ter um item, mas pode ter vários. Então eu não posso deixar uma venda com 0 itens. Quando é feito o levantamento de requisitos, lá no começo do processo, a gente já identifica isso, que vai repercutir no produto final que vai ser apresentado para o usuário. Então, dessa forma, um banco de dados agora com 7 tabelas, né, um pouquinho mais robusto, nós já estamos conseguindo visualizar algumas aplicações do dia a dia de uma empresa, como, por exemplo, no exercício 5, bem mais simples, agendar uma consulta, agora um pouquinho mais elaborado, lançar uma venda, e a partir dessas ideias que vamos lançando, o nosso raciocínio vai ficando um pouco mais complexo e nós vamos conseguindo dar passos mais largos no processo de modelagem de dados. Eu espero que essa videoaula tenha sido proveitosa e nos encontramos na próxima.
Aquele abraço.